Grande Gustavo, tudo bem? Rafael, professor, tudo bem? Tudo bem? Gustavo, tá com o celular ou tá com o computador? Estou com o celular. Consegue botar na vertical? Consigo. Deixa eu só me organizar aqui. Bom, talvez no meio do caminho eu precise mexer nisso, porque eu não consigo botar o carregador nessa situação, mas tá bom. Vamos lá. Sem problema, sem problema. Assim a gente consegue visualizar os dois aqui em pezinho, bonitinho. Bom, o pessoal tá entrando aqui, Gustavo. Essa é a primeira live do Gustavo no Instagram, então assim, já estou honrado em estrear com o meu irmão do coração. O pessoal está entrando ainda aqui, tá? O pessoal vai entrando ao longo da nossa live, com calma. Mas eu já queria trazer algumas palavras iniciais de agradecimento ao Gustavo. Gustavo Smith, para quem não conhece, enfim, se alguém aí não conhece, Gustavo Smith, além de ser procurador do município do Rio de Janeiro e um grande advogado, sócio do SLK Advogados aqui no Rio de Janeiro, ele é presidente do CBMA, que é o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, uma das principais câmaras arbitrais do Brasil. E, além disso, o Gustavo fez o LLM dele em Nova York. Eu tive o privilégio de ir lá visitá-lo. E ali eu fiquei inspirado para fazer depois o meu pós-doutorado também em Nova York. Foi maravilhosa aquela experiência. O Gustavo estudou com nada mais, nada menos Ronald Dworkin, né? Teve lá na UNIU com Ronald Dworkin na época. E fez o mestrado dele também na FGV, quando voltou ao Brasil. É professor da FGV também. Então é um acadêmico, é um profissional e mais do que tudo, como eu costumo dizer aqui para os grandes amigos, e para quem não tem acesso ao que está fora do currículo Lattes, porque tem vida fora do Lattes, né? O Gustavo é uma pessoa sensacional, é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. Não é à toa que eu chamei para ser meu padrinho, a recíproca também, eu fui padrinho dele, e da Juliana, querida Juliana. Então eu tenho um carinho enorme pelo Gustavo, pela família dele, como pessoa e como profissional. Uma admiração assim que não dá para descrever nessa apresentação aqui curta. Mas eu queria só deixar claro a minha admiração pelo Gustavo, Gus, né, a admiração pessoal e profissional, e dizer que é uma honra estrear a live dele aí no Instagram comigo, né? Ele me deu essa oportunidade de estrear no Instagram comigo aqui. Bom, então é isso, Gustavo. A gente vai falar um pouquinho sobre aspectos da improbidade administrativa, especialmente nesse momento de pandemia. Eu Rafael, estou vendo aqui. antes de você falar aí sobre o nosso tema, né? Antes da gente falar de coisas importantes, eu queria te agradecer pelo convite. Eu estou muito feliz aí. Esse é o meu primeiro contato com o Instagram. É a primeira vez que eu entro no Instagram. Eu tinha me cadastrado há sei lá, algumas semanas e hoje é a primeira vez que eu acesso ele e já acesso ele em função do seu convite. Te agradeço muito por todos os seus comentários, suas colocações. Eu tenho uma alegria muito grande de ser seu amigo, seu irmão. Eu acho que se você me admira e você revela isso com as suas palavras, eu assim, sou um admirador, não é em dobro, não, mas qualificado, ainda mais qualificado de quem você é, da pessoa que você representa, do ser humano que você é, enfim. Você revela e mostra para o mundo aquilo que existe melhor na pessoa boa, uma pessoa do bem, um jurista do calibre que você já alcançou. E, apesar de tudo, mantém toda essa humildade. Enfim, então, só tenho elogios a fazer você. Eu estou muito feliz de receber esse convite seu para falar aqui desse espaço que você construiu. Eu acho que você está fazendo um trabalho incrível. Esse é um espaço muito diferente, muito oportuno nesse momento de pandemia, em que as pessoas efetivamente ficam em casa, em que, enfim, a opção de ir para a rua efetivamente não existe. Então, ter um espaço para dialogar sobre o direito, um espaço aberto, um espaço sem grandes vaidades, um espaço em que a gente pode efetivamente conversar sobre os grandes temas do direito é essencial. Estou muito feliz, te agradeço e acho que a gente tem um tema muito interessante para debater hoje, para conversar um pouquinho. Porque a minha proposta é essa, a gente conversar, tá? Sem ter, vamos dizer, convicções definitivas sobre nada, mas só algumas reflexões importantes, tanto sobre o tema da improbidade administrativa, que eu tenho me debruçado bastante nos últimos anos, talvez menos na área acadêmica e mais na área profissional propriamente.
e ia falar um pouquinho sobre essa MP 966, né, que está tão em evidência, que todo mundo já começou a escrever correndo sobre o assunto, para dividir um pouco das nossas percepções sobre o que ela traz de novo, se é que ela traz alguma novidade, porque isso é um aspecto importante da MP 966. Obrigado, Gustavo. Carinho então recíproco aqui, tá? Eu queria só registrar, tem muita gente boa aqui assistindo. Acabei de ver nosso grande amigo Alexandre Kingston assistindo aqui a nossa live. Também Leonardo Viveiro de Castro, um grande também colega nosso. Alexandre Flecha, que eu tenho a honra de compartilhar também a banca da advocacia, um grande amigo também da vida pessoal. Celso Oliveira, perguntando aí sobre os vinhos que a gente vai tomar um dia quando acabar a quarentena, Gustavo. Alessandra, todo mundo aí, um monte de craque assistindo, um monte de... Enfim, é difícil nominar todo mundo aqui, mas estou vendo vários alunos do BMEC, vários alunos da Emerge, muita gente assistindo a live. Eu queria agradecer a todos pelo carinho aí na audiência hoje. O André Miranda, nosso grande amigo André Miranda aí, ó, também. Não é à toa que a live hoje está concorrida. Gustavo Smith na área, Gustavo Esteves aí assistindo a gente também. Grande Gustavo. Enfim, obrigado a todos, Patrícia, a todos vocês que estão assistindo e todos que eu deixei de mencionar também sintam-se abraçados. A gente vai falar sobre improbidade administrativa em tempos de pandemia. Eu queria, no início, falar de algumas premissas, né, de uma parte mais introdutória com o Gustavo. Eu queria ouvir do Gustavo um pouquinho, pela sua experiência não só acadêmica, mas especialmente profissional. Você lida muito com isso no seu escritório. O que você percebe hoje na sua prática e na sua vivência em relação à improbidade administrativa, como a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 92, tem sido aplicada na prática, né? Eu tenho visto, e a gente compartilhou algumas ideias uma vez numa palestra na Escola da Magistratura, nós dividimos a mesa, nós temos visto que tem se confundido muito na prática, às vezes, o erro administrativo com a improbidade administrativa, né? E antes da quarentena, eu ia participar de um evento na AGU, junto com alguns juristas, né? Acho que o Gustavo Benegó ia participar, Alexandre Aragão e outros colegas. E a gente ia falar do direito ao erro administrativo, direito ao erro na administração. Porque parece que hoje, Gustavo, ninguém mais pode errar, né? Eles exigem que o gestor público, aquele que toma decisões, ele tem que ser perfeito, ele não pode errar. E se errar, a punição às vezes vem numa dose desproporcional, numa imputação de improbidade, e todo o processamento de uma ação de improbidade é feito de uma forma que a gente tem que avaliar de uma maneira um pouco mais crítica para tentar aprimorar esse processo de improbidade. Então, eu queria ouvir um pouco de você, Gustavo, sobre essa questão da responsabilidade do gestor quando ele comete algum erro administrativo, se tem havido algum excesso na propositura e nas condenações em relação à improbidade administrativa, especialmente em tempos de pandemia. O que você tem para dizer para a gente aí? Então, eu antes de fazer uma avaliação mais teórica da própria lei de improbidade, eu gostaria de dividir algumas reflexões de ordem prática. Tá? Citar alguns exemplos, enfim, mencionar episódios que são reveladores das preocupações que me afligem nessa esfera, nesse campo. E aí, para isso, eu vou mencionar um caso especificamente que me chamou muita atenção. É uma ação de improbidade administrativa que tinha no polo passivo o Djokovic, jogador, enfim, um dos 3 maiores jogadores de tênis da atualidade e, na época, líder do ranking mundial da ATP. O Petkovic, grande craque rubro-negro, saudações rubro-negras aí a todos, né? Sei que o nosso Rafael ele não aprecia tanto essa saudação, mas o Petkovic, como réu também numa ação de improbidade, e nesse sentido, 2 agentes públicos da Secretaria de Esporte e Lazer. E por que disso? O que tem por trás dessa ação de improbidade? O Djokovic, ele, na liderança do ranking mundial, ele recebe um convite do Petkovic para vir ao Brasil, fazer uma partida de exibição e algumas apresentações, alguns encontros comunitários para promover um esporte de alto rendimento como é o tênis e assim por diante. Só que para viabilizar
essa vinda dele ao Brasil, havia necessidade de patrocínio. Então, Petkovic, que também é sérvio, que são pessoas que se conhecem, são amigos, pega uma carta de representação do Djokovic e, por sua vez, ele vai em busca de patrocínios. Dentre os patrocínios que ele busca é o da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado. A Secretaria de Esporte e Lazer, então, ela firma um compromisso, um contrato, pelo qual isso viabilizaria a vinda do Djokovic para o Brasil. E ele vem para o Brasil, ele faz a partida de exibição, ele vai aos compromissos que ele assumiu em termos sociais, volta para a Sérvia, e aí se vê na contingência, enfim, na circunstância de ser réu em uma ação de improbidade administrativa. O que tem ali, basicamente, nessa ação de improbidade administrativa? Basicamente tinha, na época, era o seguinte, era uma alegação de que deveria ter havido uma licitação prévia para se oferecer esse patrocínio, e mais do que isso, que nada justificava que o intermediário, aquele que representava o Djokovic, fosse o jogador de futebol Petkovic, que tinha uma carta de representação pelo qual ele tinha exclusividade para trazer esse jogo, exibição, esse torneio no Brasil. E aí a gente se vê na circunstância de um maior jogador de tênis da atualidade ser réu numa ação de improbidade administrativa. E se você perguntar para ele qual foi o ilícito que ele praticou, ele não tem a menor dimensão do que aconteceu ali. O que é mais sensacional dessa história, se é que a gente pode falar em sensacional, porque talvez a expressão correta seja surreal, é que o Djokovic nunca recebeu os valores a que ele fazia jus, porque o Estado entrou em crise nesse meio tempo e o Estado inadimpliu a sua obrigação contratual, ele não pagou. Então você tem Djokovic como réu, Petkovic como réu, em uma ação de improbidade, sem que eles tenham sequer recebido os valores contratados, fruto do patrocínio obtido junto ao governo do Estado. Algumas também percepções concretas que derivam disso é a seguinte: certamente Djokovic nunca mais vem ao Brasil. E talvez o Petkovic nunca mais busque trazer esportistas internacionais que ele tem acesso para projetos aqui no Brasil. Então, quando você conta essa história, você vê que tem algo de muito errado no desenho da ação de improbidade administrativa. Isso não poderia jamais dar ensejo a uma ação de improbidade administrativa. O que isso revela, na minha percepção? E aí tem muito a ver com a sua ponderação inicial, Rafael. Hoje, a lei de improbidade administrativa ela oferece uma espécie de um desenho institucional que ele, na prática, de um lado, ele gera uma insegurança jurídica muito grande para o gestor público, para o agente público, para todo aquele que contrata com o Estado. E, de outro lado, acaba, na prática, desestimulando o surgimento de novas lideranças, que personagens e pessoas importantes e de bem queiram abraçar a coisa pública, queiram assumir projetos políticos, porque a lei de improbidade administrativa, tal e qual hoje ela se encontra desenhada, ela, mais do que punir o ato desonesto, o ato corrupto, a devassidão, a desonestidade propriamente, ela pune o erro administrativo. Na prática, os réus em ação de improbidade, se você fizer uma pesquisa empírica, o resultado certamente vai indicar muito disso, muitos réus em ação de improbidade são agentes públicos que praticaram erros administrativos, que simplesmente erraram. E repara que contradição, que incoerência. O que você espera do gestor público, do agente público em geral, é exatamente que ele erre. Mas não que ele erre toda vez. Ele erre de vez em quando, para que ele possa acertar muitas vezes. É da natureza humana que as pessoas, se tiverem que tomar 10, 20, 30 decisões, que elas vão errar de vez em quando. E é da essência da atividade administrativa que o administrador público, quando ele se vê na contingência de ter que enfrentar um determinado problema, de ter que tomar decisões, que ele vai errar de vez em quando. Mas você espera isso dele, você espera e crê que ele vá menos errar e mais acertar. O problema todo é o seguinte: hoje,
esse desenho que está colocado na lei, ele, na prática, ele pune o erro administrativo. E aí, feita essa introdução, que me parece uma introdução importante, eu vou tentar aqui oferecer esse panorama institucional que está desenhado na lei de arbitragem. Por que na prática ela gera essa situação? Tá? E na minha percepção, são 3 aspectos de cunho processual que estão na lei, que estão consagrados na lei de improbidade administrativa, que criam essa situação muito perniciosa, que muito desestimula o bom gestor, as pessoas de bem a ingressarem na esfera pública, quer disputando um pleito no executivo, quer assumindo uma posição relevante numa secretaria ou num ministério. Tudo é feito de uma matriz de responsabilidade que é absolutamente caótica, a matriz que recai sobre o gestor público. Bom, o que é isso, então? Qual é esse desenho institucional? Na minha opinião, são 3 aspectos aqui. Primeiro, a fase de ajuizamento da ação. Reparem o seguinte, para o promotor de justiça, o procurador da República, ele ajuizar uma ação de improbidade administrativa, ele não tem absolutamente nenhum controle a não ser as suas próprias convicções. Então, se ele quiser ajuização, ele vai lá e deflagra a ação de improbidade administrativa, propõe a ação de improbidade administrativa. Agora, para ele arquivar, para ele promover o arquivamento do inquérito civil e, portanto, deixar de propor ação de improbidade administrativa, não basta ele decidir e fundamentar a decisão dele. Mais do que isso, ele precisa submeter a promoção de arquivamento ao crivo do Conselho Superior do Ministério Público. Então, para ele, na prática, é muito mais fácil ajuizar a ação do que promover o arquivamento. Fora isso, existe um estímulo implícito, tácito, que é uma criminalização em geral da atividade pública, da atividade administrativa e da atividade política. Quando você associa esses aspectos, quando você associa, de um lado, a dificuldade de arquivamento com essa criminalização da atividade administrativa, a tendência natural é ajuizamento da ação. Agora, some a isso tudo o fato de que a lei de improbidade administrativa ela tipifica como ilícitos a violação a meros princípios da administração pública. E essa violação a princípios da administração pública, a gente está falando o quê? De princípio da eficiência, de princípio da legalidade, da lealdade, da moralidade, da publicidade. Enfim, é muito fácil, num ambiente tão burocratizado como é o ambiente estatal, um ambiente tão cheio de regras, que o gestor público, no seu dia a dia, ele, na tomada de decisões, desrespeite, e aí, mera irregularidade, desrespeite alguma dessas regras, o que, no final das contas, vai caracterizar aí, ou vai incidir em algum dos princípios da administração pública, como seria uma violação ao princípio da legalidade, uma violação ao princípio da publicidade, ou até mesmo uma violação ao princípio da eficiência. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar é esse. Existe um estímulo ao ajuizamento de ações. Isso, repare, não é culpa de qualquer indivíduo ou do próprio Ministério Público. Não, isso é um desenho que está institucionalizado na lei. É como a lei ela tratou do ajuizamento da ação de improbidade. Aí você, uma vez ajuizada a ação de improbidade, você tem uma segunda fase, que é o que vem a reboque da ação de improbidade, em geral, o pedido de indisponibilidade de bens do agente público ou daqueles que contratam com o poder público. Lá atrás, quando a lei foi aprovada, surgiu uma certa divergência, um debate relevante sobre os requisitos para a decretação da indisponibilidade de bens. E o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o periculum in mora nos pedidos de indisponibilidade de bens, ele é presumido. Significa dizer que o autor da ação de improbidade não precisa fazer prova de que há efetivamente um risco de dano ou um perigo de dano significativo para o erário público. E, nesse sentido, se o magistrado identificar
a outra faceta da tutela de urgência, por si só, isso é suficiente para o deferimento da indisponibilidade de bens. Curiosamente, a própria lei de improbidade administrativa, no artigo 17, ela oferece um contraponto a esse chamado periculo in mora presumido. Se o periculo in mora é presumido de um lado, de outro, a lei, ela fala no artigo 16, na necessidade, para a decretação da indisponibilidade de bens, da presença de fundados indícios de responsabilidade, fundados indícios de ato de improbidade. E aí, o que quis dizer a lei aqui, a lei de improbidade administrativa? Quis dizer que não basta aquela mera fumaça do bom direito necessária para a tutela de urgência no âmbito do processo civil. A lei de improbidade exige algo mais. Exige a presença de fundados indícios. Olhando isso de uma maneira diferente, a gente pode aqui fazer uma distinção entre a ideia de o conceito de possibilidade e o conceito de probabilidade. Tem uma forma que eu acho muito positiva de explicar essa distinção, que é aquela que, de um lado, diz o seguinte: se você pega uma caixa, nessa caixa você coloca 9 bolas verdes e uma azul, é possível, ou seja, existe a possibilidade de você meter a mão na caixa vendado e tirar a bola azul, que é uma só em 10. É possível, mas não é provável. Provável seria se você tivesse mais de 6 bolas azuis, ou mais de 5 bolas azuis. No mínimo 6. Aí você estaria no campo da probabilidade, não mais no campo da possibilidade. O que a lei de improbidade administrativa ela passou ou ela exige desde o seu nascedouro? Probabilidade de que os argumentos autorais, eles efetivamente, no final, levem à condenação do réu na ação de improbidade. Para a decretação da indisponibilidade, então, não basta uma mera fumaça do bom direito. O que infelizmente, está acontecendo na prática? A prática, por parte tanto dos magistrados como dos tribunais em geral, tem sido a de não ter um cuidado especial no exame exatamente dessa probabilidade, desses fundados indícios de improbidade. E isso, mais uma vez, é algo muito pernicioso. O efeito disso tudo é o seguinte: o bom gestor público ou aquelas pessoas de bem, elas não desejam ingressar na vida pública. A gente tem alguns exemplos recentes que revelam isso com clareza, mas, para citar 3, nós temos aí os presidenciáveis, né, Joaquim Barbosa e Luciano Huck, que desistiram da candidatura no último pleito eleitoral para a presidência da República, e temos no âmbito do governo do Estado Bernardinho, o atleta e técnico do vôlei brasileiro, que também acabou retirando essa candidatura já nas vésperas das eleições. Reparem que isso não é à toa, não. Percebam que isso é muito fruto dessa matriz de responsabilidade que é absolutamente caótica para o gestor público. Como resolver esses problemas? Bom, primeiro, na minha percepção, no campo do ajuizamento da ação de improbidade, no momento do ajuizamento da ação de improbidade, cabe ao promotor de justiça ou procurador da República o exame criterioso da presença de atos de improbidade efetivamente. Ele não deve deflagrar a ação simplesmente porque, em abstrato, é possível que tenha havido um ato de improbidade administrativa. Não. O promotor de justiça, ele é o fiscal dele mesmo. E ele tem o dever de fazer o exame aprofundado antes de ajuizar a ação de improbidade. E se ele não tiver elementos suficientes para que essa ação seja deflagrada, para que ela seja proposta, ele tem também o dever de promover o arquivamento do inquérito. 2. Gustavo, essa propositura reiterada, às vezes, de ações pelo MP, muitas vezes infundadas, que levam a improcedência no final, mas eu acho também que esse excesso de ações é, de alguma maneira, incentivado institucionalmente quando você tem magistrados que recebem a petição inicial, indeferem a defesa prévia com uma facilidade enorme. Quer dizer, a gente tem que ter a justa causa para o recebimento da inicial e teoricamente, a análise da defesa prévia, que é aquela primeira defesa que o acusado, né, apresenta na ação, é levada em consideração.
e acho que na maioria esmagadora dos casos, pelo menos pela minha experiência, eu acho que você pode falar melhor também, os magistrados, na dúvida, recebem a inicial. Quer dizer, e se na dúvida recebe a inicial, acho que o Ministério Público fica ainda incentivado a continuar fazendo, às vezes, o que faz, que é, vamos propor, na dúvida, vamos propor a ação, na prática, elas têm sido recebidas, as iniciais, ainda que a gente tenha perdido no final, eventualmente, até lá a gente vai ver o que vai dar. Só que a pessoa que está no polo passivo, ela vai ter uma pecha lá de improbidade nas costas até ela conseguir se livrar, eventualmente, daquela acusação, uma sentença favorável a ela, anos e anos ali discutindo, isso acaba, por exemplo, com uma carreira política, acaba com o sono de uma pessoa de bem, porque quem é honesto não dorme bem quando tem uma imputação dessa nas costas. O desonesto, ele já é o desonesto, ele já não tem o critério moral, então ele vai dormir tranquilamente, porque não tem a diferença entre o bem e o mal. Eu acho que também incentiva um pouco, né, essas ações, essa defesa prévia a não ser levada a sério. Esse momento de defesa prévia na prática me parece muito mais um momento formal. É muito raro. Eu estou generalizando, tem exceções, mas é muito fácil você receber a inicial de improbidade hoje e rejeitar uma defesa prévia e seguir o jogo na dúvida. Quer dizer, na dúvida, in dubio pro societatis, aquela lógica, né, tradicional. Como você disse, a gente não pode generalizar. Tem muita gente que pensa de forma semelhante ao que eu estou defendendo aqui, o que eu enxergo, a forma como você pensa, mas é um problema relevante. E como eu disse, não é um problema que possa ser atribuído a uma ou outra pessoa. É um problema que deriva do desenho institucional que consta da lei de improbidade administrativa. Eu tinha comentado aqui que, na minha percepção, esse desestímulo aos bons, o estímulo aos ruins, aos maus, de participarem da vida pública, no campo da improbidade administrativa, deriva de 3 fatos, de 3 momentos processuais. O primeiro, exatamente, a fase de propositura da ação. O segundo e por sua vez, o estímulo que hoje existe na prática, a decretação da indisponibilidade de bens. Quer dizer, a ação é ajuizada e é recebida. A indisponibilidade é decretada e aquela pessoa, uma pessoa muitas vezes do bem, ela passa 10, 15 anos com os seus bens bloqueados, com uma indisponibilidade de bens, enfim, e aquilo, como você bem colocou, para a pessoa que é uma pessoa de bem, aquilo acaba com a vida dela. A pessoa, muitas vezes, ela não sobrevive a isso. Não são poucos os comentários de episódios em que pessoas elas têm problemas graves de saúde como efeito de ações de improbidade que são ajuizadas. E repara, a gente não está aqui tratando ou defendendo a situação daquele que pratica um ato de corrupção, aquele que pratica um ato desonesto. Esse vai ter que responder, e a lei de improbidade ela oferece todos os elementos necessários para perseguir a condenação dos desonestos, dos devassos, dos corruptos. Não estou falando disso, a gente está preocupado aqui com a situação daquele honesto, homem de bem, mas que simplesmente incide em uma irregularidade administrativa porque ocupou um cargo público em algum momento da sua vida. Eu tenho dito com frequência isso, tenho falado, essa é uma frase que eu já cunhei, que seria mais ou menos o seguinte: não existe no Brasil um gestor público que não tenha uma ação de improbidade para chamar de sua. Quem ocupa um cargo público relevante termina com uma ação de improbidade. Eu lembro de um secretário municipal, isso há uns 10 anos atrás, que ele veio conversar comigo para saber os riscos que resultavam dele ter assumido aquela posição. E aí eu respondi para ele que ele provavelmente ia ter uma ação de improbidade contra ele no futuro próximo. E ele pediu exoneração alguns meses depois. Isso é um pouco revelador. E era um cara fantástico, um cara que veio da iniciativa privada, preparadíssimo, mas que não queria assumir os ônus de ter os bens dele bloqueados, de ter a vida dele desgraçada em função de uma ação de improbidade. Então a gente tem que repensar esse desenho institucional. Como você bem colocou, não bastasse a decretação de indisponibilidade, que acontece com muita frequência, exatamente porque o perigo in more é presumido e porque a análise quanto à existência ou não de ato de improbidade fica no campo da mera fumaça do bom direito. Além disso, na hora de recebimento da petição inicial, e seria a terceira fase processual relevante, a doutrina em geral ela importou do direito penal
um princípio que não contém previsão, não guarda, não tem guarida na lei de improbidade administrativa, que é o princípio indubio pro societate. Então, o que acontece na prática? A ação é ajuizada, a indisponibilidade de bens é decretada, e no momento do recebimento da petição inicial, que seria exatamente o momento de controle exercido pelo magistrado para evitar que ações temerárias prosseguissem, vige um princípio que estimula o recebimento da petição inicial. E mais, isso se dá em contrariedade ao que estabelece o artigo 17, parágrafo 8º da Lei de Improbidade Administrativa, que exige uma decisão fundamentada. Essa decisão fundamentada não é à toa. É exatamente porque se reconhece as agruras que derivam de uma ação de improbidade administrativa para aquele que é réu. A prática tem sido exatamente essa que você mencionou, Rafael. Na prática, o magistrado pega, olha o caso e faz a seguinte avaliação. Se ele tem alguma dúvida de que eventualmente pode ter havido uma ação de improbidade administrativa, ele recebe a petição inicial. Então, basta, na sua íntima convicção, que ele tenha dúvidas se aquela ação de improbidade ela faz algum sentido, ele vai lá e vai receber. E, na minha percepção, o que ele deveria fazer é exatamente o oposto. Ele deveria exercer o mesmo juízo de cognição. Opa, voltamos? Voltou. Não, voltamos. Continua. Então, o que eu estava comentando aqui? O magistrado, na minha percepção, ele tem o dever, nesse momento, nessa fase de recebimento da petição inicial, de promover um exame de cognição exauriente, tal e qual ele faz lá no final. Só que ele vai fazer segundo as evidências que constam dos autos. Se ele, nesse momento, no momento do recebimento da petição inicial, desde logo, ele já se convencer, início litis, que não existem elementos que justificam a ação de improbidade, ele tem que deixar de receber a petição inicial. Tá? Essa na minha percepção, a formulação que deriva da Lei de Improbidade Administrativa, do artigo 17, parágrafo 8º, e também é algo indispensável num regime em que os tipos de improbidade administrativa, os tipos, abre aspas, penais, são completamente abertos e permitem que qualquer circunstância, que qualquer irregularidade na prática caracterize em abstrato um ato de improbidade administrativa. Então, essas são as minhas considerações iniciais. Perfeito, Gustavo. Acho que... Fala, por favor. Não, acho que você delimitou bem. Acho que esses 3 pontos impactam decisivamente na questão prática da improbidade, né? Uma facilidade na propositura da ação em detrimento a um eventual arquivamento de um inquérito civil, quando existe algum inquérito civil em curso, a facilidade na decretação de uma indisponibilidade patrimonial, né, disponibilidade de bens, e uma facilidade que não deveria ser assim, né, no recebimento da petição inicial e tornando aquele acusado um réu, que depois vai, então, se defender de maneira mais, digamos, definitiva, vai seguir o processo lá, o seu rito ordinário. Essas características que a gente tem visto na prática, elas têm, acho que, incentivado uma aplicação, às vezes, exagerada e desproporcional da improbidade, o que é ruim, né? É o que você falou, afasta os bons, né? Ninguém mais quer ser ordenador de despesa hoje, ninguém mais quer assumir cargo de decisão, porque por mais técnico ou técnica que seja a pessoa, ou por melhor que seja a sua intenção, é o que você falou, todo mundo vai ter uma ação de improbidade para chamar de sua no final. E aí, né, na prática, o que você tem, o Marco Juruena já dizia isso, seu grande mestre, e mestre de todos nós, mas principalmente eu sei que teve um papel decisivo na sua formação como publicista, ele já dizia que o mais fácil é encontrar aquele gestor público que está ali para indeferir, para dizer não. Quer dizer, aqueles homens de bem
que chegam e ocupam funções relevantes na gestão pública, na administração pública, eles, na prática, também se sentem estimulados a indeferir tudo, a dizer não. Porque o dizer sim é assumir riscos, e o dizer não representa a ausência de qualquer risco. E isso também é muito ruim, é muito pernicioso, não propriamente para aqueles que gostariam de ingressar na esfera pública, mas é pernicioso para a atividade administrativa. Desestimula a busca pelo interesse público primário, desestimula a busca pela eficiência e reduz a inventividade, a capacidade do gestor público de inovar. Porque o gestor público, para inovar, ele precisa arriscar. Ele precisa arriscar. E arriscar hoje é muito complicado quando você tem uma matriz de responsabilidade caótica como é essa que existe no direito brasileiro. Bom, como eu falei, aqui eram as minhas considerações. E aí, por que eu faço essas considerações todas, né, Rafael? Por que eu dividi essas reflexões com você e com a audiência? Porque não apenas a MP 966, mas também já a LINDB, no artigo 28, trazem, são tentativas de coibir exatamente a punição do erro administrativo. São mecanismos que têm por objetivo estimular a inovação, a inventividade, a assunção de riscos no sentido positivo, no sentido de buscar melhorar a vida das pessoas, buscar atender ao interesse público primário, buscar mais eficiência na gestão pública. A gente tem observado, nos últimos dias, assistido a uma enxurrada de críticas à MP 966, quando ela limita a punição do agente público àquelas situações em que ele incida em dolo ou em erro grosseiro. Gustavo, só um parênteses aí, desculpe interromper, só um parênteses. Essas críticas, inclusive, ensejaram ou justificaram, motivaram a propositura de já 1, 2, 3, 4, 5 ações diretas de inconstitucionalidade contra essa medida provisória. O site do STF noticia que na última sexta-feira, no dia 15 de maio, foram propostas a ADI 6421, 6422, 6424, 6425 e 6427, todas elas questionando a MP 966. Lembrando, né, eu acho que você vai tocar nesse ponto, que ela trata de temas que já eram tratados basicamente na LINDB, né, que foi alterada em 2018. Mas desculpe interromper, continua aí, vai no raciocínio. Exatamente esse o ponto, né? E Rafael, eu já tinha dito isso para você, eu quero que você fique muito à vontade para me interromper, porque eu acho que primeiro o diálogo, o debate fica mais agradável para aquele que assiste, porque das coisas mais chatas do mundo, coisas mais maçantes do mundo é aquele palestrante que fica falando, expondo determinado tema e todo mundo calado. Então, como a gente aqui não pode debater com todos aqueles que estão assistindo, pelo menos se eu puder debater com vocês, eu vou ficar feliz. Até porque provavelmente você vai me ensinar muito mais do que eu posso oferecer para você. Não. Quanto a isso, né, quer dizer, o interessante aí, né, Rafael, é que o artigo 28 da LINDB recebeu muito menos críticas do que a MP 966. E certamente, pelo momento político que a gente vive, certamente em função do momento da crise política, de saúde e econômica que aflige o país hoje. Então, evidentemente, esses elementos acabam estimulando críticas, e algumas vezes críticas que não são, de repente, tão valorosas ou tão apropriadas assim. Lembrando o seguinte, o artigo 28 da LINDB já isentava o gestor público de responsabilidade, salvo a exceção daquelas situações em que ele incidisse em dolo ou erro grosseiro. Também, como eu comentei aqui, essa modificação na LINDB, ela derivou fundamentalmente dessa modelo que se consolidou no Brasil de total insegurança jurídica para o gestor público. Então, o Congresso Nacional, fruto de um projeto de lei, salvo engano, do senador Anastasia, que resulta na alteração da LINDB,
traz regras que têm por objetivo dar maior segurança jurídica ao gestor público na sua atuação. Uma delas exatamente é essa, que diz que o gestor público, o agente público, essa expressão da LINDB, no artigo 28, o agente público só vai responder por dolo ou erro grosseiro. O que eu acho que tem da MP que diferencia um pouco a MP do artigo 28? Ela é mais detalhista, ela é mais objetiva e ela é circunstancial. Ela se ocupa de tratar da questão como se fosse assim, olha, a gente tem um momento muito grave que a gente está vivendo no Brasil nesse momento, que os gestores públicos vão ter que tomar decisões muito difíceis e que essas decisões elas precisam ser vistas com muita parcimônia, com muita moderação. E o mais sensível disso tudo é que, em paralelo, escândalos sucessivos têm surgido no ambiente público em que revelam em atos de corrupção e que, no final, acabam fragilizando o próprio objetivo, que é muito salutar, da própria MP 966 e do artigo 28. Porque o combate à corrupção ele não fica inviabilizado quando você diz que o agente público só vai responder por dolo ou erro grosseiro. Porque se ele está praticando um ato de corrupção, se ele está incidindo em prevaricação, nesses casos, ele responde não só no campo da improbidade administrativa, mas também, e evidentemente, ele responde criminalmente. Isso é um ilícito criminal. Isso tem que ser punido. Então, o objetivo tanto do artigo 28 da LINDB como da MP 966, na verdade, não é punir aquele que praticou ato de corrupção, aquele que prevaricou e assim por diante. Mas é preservar a capacidade do gestor público de tomar decisões difíceis num momento tão difícil como esse. Talvez aquilo que a gente falou no início, separar o erro administrativo, que não seria então punível na improbidade ou em outra seara mais forte, separar o erro administrativo daquilo que é um ato de improbidade ou daquilo que é um ato que merece uma responsabilização mais severa e pessoal do agente tomar decisão. Porque, lembrando aqui o histórico, né, na improbidade administrativa, nos 4 atos de improbidade, artigos 9, 10, 10A e 11, enriquecimento ilícito, lesão ao erário, concessão, aplicação de benefícios financeiros ou tributários e violação a princípios, só um ato aí de improbidade admite a forma culposa, que é o artigo 10, lesão ao erário. Então, por exemplo, no campo da improbidade, falar em improbidade dolosa, essa já é a regra, essa já é a regra que consta da lei de improbidade. O que se abre caminho ali é para o artigo 10 na lesão ao erário, porque aí o artigo 10 admite também a culpa. E aí o STJ construiu uma jurisprudência no sentido de que era preciso, não com essas palavras eventualmente, mas era preciso separar o erro administrativo, um escorregão administrativo, de uma improbidade administrativa. E aí, para tentar fazer um filtro, aquela culpa do artigo 10 de lesão ao erário não podia ser uma culpa leve, uma culpa qualquer, um ato qualquer, um erro qualquer. Tinha que ser uma culpa grave, um erro grosseiro. Que foi a expressão que foi então consagrada no STJ, culpa grave e erro grosseiro. Quando veio a LINDB não se restringiu à improbidade. A LINDB falou genericamente em responsabilidade do agente público que toma a decisão e emite um parecer técnico, artigo 28 da LINDB, inserido em 2018. E ali foi na linha do que já constava para a improbidade. Na improbidade, isso já é uma realidade há muito tempo por conta do STJ. Então, o artigo 28 falou, olha, não só na improbidade, o artigo 28 fala a responsabilização pessoal do agente público, quando toma uma decisão ou faz um parecer técnico, ela só vai existir no caso de dolo ou erro grosseiro. Essa generalização da LINDB, ela na época, como você bem destacou, ela não gerou tanta discussão quanto hoje com essa medida provisória 966 por conta do contexto. Mas naquela época, quando veio a LINDB, eu me lembro que eu participei de alguns congressos, eu fui indagado e algumas pessoas se manifestaram também nos congressos dos quais eu participei. Né? Havia ali claramente já 2 entendimentos. Né? Uma parcela já dizendo que isso violaria aquela restrição à responsabilização pessoal apenas para dolo ou erro grosseiro, que aquilo restringiria inconstitucionalmente, de uma forma inconstitucional, restringiria a questão do dolo ou da culpa colocada na parte final do artigo 37, parágrafo 6º,
lá fala dolo culpa, não disse qual culpa, se era grave, média ou leve, então qualquer culpa levaria a uma responsabilidade, não poderia uma lei restringir isso. E uma outra parcela da doutrina que dizia, olha, a Constituição Federal fala em dolo culpa, mas não afasta a possibilidade do legislador dosar a culpabilidade, dizer qual é o grau de culpa que vai levar a um tipo de responsabilidade. Enfim, essa já era uma discussão, né? E muitos já começaram a escrever sobre isso na época. E agora, a medida provisória 966 traz uma linha semelhante ao artigo 28 da LINDB, num contexto que, na minha visão, seria um contexto para a gente ter uma maior facilidade para entender a intenção da MP do que naquela do artigo 28, na verdade. Porque restringir uma responsabilidade pessoal de um gestor que toma decisões no momento de pandemia, em que a complexidade aumenta, a incerteza aumenta, né, é mais grave essa responsabilidade pessoal aqui do que em momentos de normalidade, em que o gestor público, teoricamente, tem mais racionalidade decisória, tem mais informação para decidir. Né? Enfim, e mesmo assim, é o que você mencionou no início, por conta acho que da crise sanitária, crise econômica, talvez uma crise política para alguns já, talvez isso justifique essa enxurrada já de ações diretas de inconstitucionalidade poucos dias após a edição da medida provisória. E aí, seguindo aí as suas considerações sobre a constitucionalidade ou não da MP 966, e já, aí, evidentemente, se a gente falar em constitucionalidade da MP 966, a gente vai estar falando em constitucionalidade do artigo 28 da LINDB. Então, uma coisa arrasta a outra, não há como você escapar disso. O que você tem aí? Como você colocou, o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, ele fala que ele assegura o direito de regresso contra o servidor público, contra o agente público que causa o dano, desde que, evidentemente, caracterizada a culpa. E aí, a tese que tem sido defendida por parte dos... enfim, nessas ações diretas de inconstitucionalidade, é de que o vício da MP 966 seria o de que ele teria limitado o alcance da culpa prevista na Constituição Federal. Só que esse conceito de culpa ele é um conceito totalmente aberto. Em nenhum momento o Constituinte de 88, ele ali quis definir o que seria a culpa, que ensejaria a responsabilidade do gestor público. Ao contrário, é da essência da atividade legislativa o de concretizar esse conceito. E quando, então, o legislador ele decide fazer essa gradação, ele faz isso de uma forma equilibrada, ele não faz isso de forma descontextualizada. Ele admite a condenação do agente público em caso de uma conduta dolosa ou em caso de erro grosseiro, que é exatamente a hipótese da culpa. Só que é uma culpa mais grave, uma negligência, uma imprudência, uma imperícia dotada de uma maior gravidade, que, como você bem colocou, nesse momento de crise, é perfeitamente justificável. Ao contrário, é que não faz sentido, porque aí você vai restringir a capacidade do gestor público de decidir. Isso não impede que o gestor público corrupto seja penalizado. E é muito importante, a gente tem que evitar aqui aquele discurso, aquela demagogia de dizer que, com essa regra o objetivo é inocentar os corruptos, isentar os corruptos. Não é isso. Não tem nada disso na lei. Não é verdade. A MP 966 não fala isso, a LIDB não fala isso. São normas muito positivas. Tá? O que você pode questionar em relação à MP 966, na verdade, é se ela é desnecessária, se ela não é redundante, se ela, na verdade, está apenas reforçando aquilo que já estava previsto na legislação. Essa é a maior crítica que você pode oferecer à MP 966. E na verdade, eu acredito que não. Que a MP 966 ela tem uma parte que ela é repetitiva, que ela reproduz aquilo que já constava do artigo 28 da LIDB, mas tem outros artigos que têm a sua importância, e um deles é exatamente quando dá o conceito de erro grosseiro. Quando fala que aquele erro inexcusável, enfim, eu vou até resgatar aqui a definição, mas vai dizer no artigo 2º o seguinte: para fins do disposto nessa medida provisória, considera-se erro grosseiro, erro manifesto, evidente, inexcusável, praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau
de negligência, imprudência ou imperícia. O que fez aqui o legislador? Em vez de deixar a definição de erro grosseiro para o intérprete, foi mais além. Tentou oferecer. Ainda assim, é um conceito abstrato, mas oferece nortes interessantes. Deixa claro que não é qualquer negligência, imprudência ou imperícia que vai caracterizar erro grosseiro, precisa ser um elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. Tem que ser aquele manifesto, evidente, inexcusável. Quer dizer, inexcusável, o gestor público não tinha obrigação de saber, ele não tinha opção de não saber aquilo. Esse tipo de erro é que vai recomendar a responsabilização do gestor público. Um outro aspecto também da MP 966 que eu acho interessante, isso também, na verdade, já está na LINDB, no artigo 27, é o artigo 3º da MP 966, quando ele fala que na aferição da ocorrência do erro grosseiro serão considerados, né, os obstáculos, as dificuldades reais do agente público, a complexidade da matéria e das atribuições exercidas pelo agente público, a circunstância de incompletude de informações na situação de urgência ou emergência, as circunstâncias práticas que houver imposto, limitado ou condicionado à ação ou omissão do agente público e o contexto de incerteza acerca das medidas mais adequadas para enfrentamento da pandemia da Covid-19 e das suas consequências, inclusive as econômicas. Isso aqui tem uma mensagem muito interessante, que é uma mensagem para os órgãos de controle em geral. Tá? O órgão de controle ele vai ter que se colocar na posição do gestor, tentar entender exatamente as circunstâncias que envolviam aquela decisão. Não adianta, e eu gosto muito dessa expressão, aquela figura, a gente tem que abandonar a figura do engenheiro de obra pronta. Tá? É muito fácil você criticar depois do que já aconteceu. É muito fácil fazer uma crítica. Essa crítica de se errou ou não errou, ela tem que ficar para o ambiente político. Nas próximas eleições, escolha melhor o seu candidato. Faça a escolha mais adequada. Mas isso não tem que gerar responsabilização. Você tem que realmente enxergar, se colocar na posição, e aí eu estou falando dos órgãos de controle, se colocar na posição do gestor público, tentar entender as circunstâncias fáticas envolvidas naquela decisão, tá? As dificuldades reais que se apresentavam, as incertezas e as informações disponíveis e examinar se dentro dessas circunstâncias aquela decisão ela foi uma decisão aceitável ou se a gente está falando efetivamente de um erro grosseiro, que com aquelas informações ele não podia ter feito aquilo de forma alguma. Excelente. Então, acho que tem coisas interessantes na MP 966. E no Brasil, reafirmar o óbvio, às vezes, é importante. Exato. Muito. Gustavo, a gente está chegando aqui no final, faltam 2 minutos para acabar a live, o Instagram tem um limite de duração para as nossas lives, o que é uma pena, que a gente vai ter que encerrar nossa conversa agora, mas nessa despedida eu queria primeiro reiterar o meu agradecimento por essa live nesse momento tão difícil. Eu sei que não é fácil para você arrumar um tempinho para fazer uma live como essa, de 1 hora. Você tem que abrir mão do convívio com a família, com seus 3 filhos maravilhosos, com a Ju, enfim, com a família toda, para estar aqui com a gente, para debater uma questão jurídica tão importante para o país. Então, assim, eu agradeço imensamente, agradeço a sua amizade, agradeço a pessoa que você é, aprendi muito com você e sempre vou aprender com você. E já deixar para você o convite para a gente fazer novas lives no futuro. E para quem não segue, o professor Gustavo Schmidt está começando no Instagram, mas, enfim, não deixem já de segui-lo, né? E ele vai, certamente, daqui a pouco, começar a colocar lá no Instagram, alimentar o Instagram com notícias, com lives também, com comentários. Então, Gustavo, obrigado, foi uma aula. Eu queria deixar para você se despedir aí nesses 2 minutinhos finais, deixar suas palavras finais para a gente também. Bom, eu que te agradeço, adorei, foi um maior prazer. Estar com você é prazeroso. Você disse de abrir mão de estar um pouco com a família. Talvez assim um dos efeitos positivos desse momento que a gente está vivendo é exatamente estar mais com a família, né? Estar mais com os filhos. São 3, né, aqui em casa, com a minha esposa, com a Juliana, que também trabalha tanto, né, super advogada. Então, está sendo uma oportunidade da gente estar mais junto. E eu queria concluir, Rafael, pedindo licença para você, para fazer uma espécie de um convite.
tá? Eu não sei se as pessoas sabem disso. Você comentou logo no início, eu sou presidente do CBMA, o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. E o CBMA ele vem conduzindo uma campanha de enfrentamento ao Covid-19. É uma campanha que busca, na verdade, contribuições. Então, o centro já arrecadou quase R$1 milhão. Esses R$1 milhão eles têm sido revertidos, esses valores que foram arrecadados, essas receitas têm sido revertidas na aquisição de insumos, de equipamentos de proteção individual, enfim, em auxílio aos agentes de saúde da rede pública do Rio de Janeiro, tanto a municipal como a estadual. Só para dar alguns exemplos, foram adquiridos 10 mil face shields, que é um equipamento de proteção individual, que é uma máscara com uma espécie de uma camada em PET na frente que protege o agente de saúde na hora que ele vai fazer, talvez um dos procedimentos mais sensíveis na hora de fazer a intubação do paciente que está com Covid-19. Foram 55 mil máscaras TNT, tripla camada, que é uma máscara muito importante para a proteção dos agentes de saúde, 16 toneladas de álcool em gel. E vocês acham, só para concluir, vocês acham que isso não ajuda, mas isso contribui muito. Eu recebi ligações de médicos, de pessoas chorando em agradecimento ao CBMA por esse esforço. Então, esse é um esforço constante. Quem puder contribuir com qualquer valor vai ser muito bem-vindo. O CBMA tem prestado contas constantemente pelas redes sociais da destinação dada a esses recursos, com muita transparência. Enfim, assim, evidentemente, quem me conhece sabe que a boa destinação desses recursos ela vai acontecer. Não há repasse de dinheiro para o poder público. O que a gente faz é adquirir diretamente esses equipamentos, esses EPIs, esses insumos, e a gente entrega nas unidades que mais precisam. Na Clínica da Família da Rocinha, no Hemorrio, em vários hospitais municipais e estaduais. Enfim, então, quem puder contribuir, eu agradeço muito. Os dados estão disponíveis no site do CBMA, nas minhas redes sociais. Eu não tenho ainda, não uso muito o Instagram, na verdade não uso, estou começando agora, mas no Twitter e no LinkedIn vocês conseguem me encontrar com certeza. Rafael, obrigado, meu irmão. Prazer muito grande. Obrigado. A gente pode estar junto sempre. Obrigado, parabéns por essa campanha maravilhosa. Você é um ser humano com um coração enorme, é o que eu falo. Isso é um exemplo. E eu fiz questão de auxiliar, de ajudar também nessa campanha, e convido também a todos para participar também dessa campanha. Que todos participem efetivamente. Grande abraço, Gustavinho, fica com saúde. Você e sua família, um beijo grande para vocês. Muito obrigado a todos que assistiram. Grande abraço, fiquem em casa e fiquem com Deus. Saúde. Tchau, tchau.